Vamos lá então, é a nossa última quinta-feira do mês. Nós vamos fazer o nosso tema livre, que vai ser direcionado, né, para alguns temas interessantes que eu selecionei aqui para o nosso estudo. E mais uma vez, né, até uma propaganda que eu faço da Revista Espírita, que ela não precisa ser necessariamente ser lida na sua íntegra, que é como uma revista qualquer que tem ali os seus artigos, tem ali as suas sessões. Então, para quem tiver ali uma curiosidade a respeito de um tema, dá uma chegadinha ali no menu, no índice dela, né, onde consta ali todo o conteúdo de todas as edições. Para quem quiser, pode entrar no site da Federação Espírita Brasileira, que tem ali a coleção completa da Revista Espírita disponibilizada, né, na sua forma oficial, na sua edição oficial digitalizada. E aí então pode baixar todo o pacote, desde o índice até todas as edições. Então vale a pena para quem tem interesse em estudar um pouquinho mais. Bom, eu separei aqui então, como eu falei para vocês, 3 artigos. Deixa eu ver por qual eu vou começar. Vou começar por esse daqui, que é... Tá aqui, são 3 artigos pequenos, né? Eles vão nos levar com 3 temas diferentes. Eles vão nos levar a algumas reflexões importantes, não somente a respeito do conteúdo doutrinário que é importante para nós, mas a respeito também das nossas próprias ações, das nossas do nosso próprio desenvolvimento. Então, o primeiro artigo que nós vamos ler está aqui na edição. Pelo contrário, o Brasil, eu acho que tinha que segurar ele para ele parar de escrever, porque o que esse homem escrevia não era brincadeira. Claro que ele tinha o apoio, né, daqueles que ajudavam na publicação, na revisão e tudo mais, mas o que esse homem trabalhava era uma coisa de louco. Então aqui nós estamos na edição de... deixa eu ver aqui se eu tenho o mês dele. Bom dia, pessoal. O mês de janeiro de 1869. O título, então, desse artigo... Só um pouquinho aqui que eu me perdi. Está aqui, ó. Janeiro de 1869, na seção de variedades, né? Então é legal conhecer a estrutura da Revista Espírita, que ele traz problemas morais, comunicações, situações diversas assim que ele observava que valia a pena estudar a partir da perspectiva espírita, né? Então dê uma chegadinha, dê uma folheada, né? Eu tenho a versão digital e tenho a versão impressa. Então é legal a gente ter assim, dar uma folhada de vez em quando, encontra um título que é interessante, faça a leitura do título, já que não é uma sequência, você não tem a obrigatoriedade de ler todos os artigos, né? Pega um ali, separa, dá uma curtida naquela história, naquela situação. Então vamos para essa daqui. O Avarento da Rua do Forno. Esse é o título do nosso artigo na seção de variedades. O jornal Petit Presse, de 19 de novembro de 1868, reproduziu o fato seguinte conforme o Droit. Numa miserável mansarda na rua do Font Saint-Germain, vivia pobremente um indivíduo de certa idade, chamado P. Kardec tinha sempre a discrição, né, de não utilizar nomes originais que pudessem de alguma forma trazer algum tipo de constrangimento, né? Então ele usa aqui a inicial do nome desse senhor. Não recebia ninguém. Ele mesmo preparava a comida, muito mais frugal que a de um anacoreta, né? Coberto de roupas sórdidas, dormia num catre ainda mais repugnante. De magreza extrema, parecia mirrado pelas privações de toda sorte e, em geral, era considerado como vítima da mais profunda miséria. Entretanto, um cheiro fétido tinha começado a espalhar-se na casa. Aumentou de intensidade e acabou por atingir um pequeno restaurante, situado no pavimento térreo, a ponto de os consumidores se queixarem. Procuraram então a causa desses miasmas e acabaram descobrindo que provinham do alojamento ocupado pelo Sr. P. Essa descoberta fez lembrar que esse homem há tempos não era visto, e temendo que lhe houvesse sucedido uma desgraça, apressaram-se em avisar o comissário de polícia do bairro. Imediatamente a autoridade judiciária foi ao local e mandou um serralheiro abrir a porta. Mas assim que quiseram entrar no quarto, quase se sufocaram e tiveram que se retirar prontamente.
Só depois de ter deixado por algum tempo, entrar o ar do exterior é que puderam entrar e proceder às constatações com os devidos cuidados. Um triste espetáculo ofereceu-se ao comissário e ao médico que o acompanhava. Estendido sobre o leito, o corpo do Sr. P. encontrava-se em estado de completa putrefação. Estava coberto de moscas varejeiras e milhares de vermes roíam as carnes, que caíam aos pedaços. O estado de decomposição não permitiu reconhecer com exatidão a causa da morte, que ocorrera há bastante tempo, mas a ausência de qualquer traço de violência fez pensar que se deveu a uma causa natural, como uma apoplexia ou uma congestão cerebral. Lembrando que a apoplexia é um tipo de infarto, né? Então pode ser tanto um infarto como um derrame, alguma coisa do gênero. Aliás, encontraram no móvel uma soma de cerca de 35 mil francos, tanto em numerário quanto em ações, obrigações industriais e valores diversos. Depois das formalidades ordinárias, apressaram-se em retirar os restos humanos e desinfectar o local. O dinheiro e os valores foram selados e recolhidos. Tendo sido evocado na Sociedade de Paris, esse homem deu a seguinte comunicação. Aqui a gente faz uma pausa e percebe de que forma que Kardec desenvolvia seus estudos. Qualquer situação era motivo para ele fazer uma reunião, fazer uma evocação, encontrar ali um ensinamento. Então, até mesmo de uma pessoa que simplesmente foi encontrada morta num apartamento era motivo de evocação para o seu aprendizado. É uma pena que hoje nós não fazemos mais isso. Nós esperamos sempre as comunicações espontâneas que chegam, seja para instrução, seja uma comunicação familiar, mas não fazemos essas evocações e podemos imaginar, hoje, com a facilidade que se tem da comunicação, como seria produtivo para nós fazermos evocações. Basta a gente lembrar daquele documentário chamado O Contestado. O Contestado, a gente lembra, foi aquele conflito que aconteceu na região entre Santa Catarina e Paraná, se eu não me engano, no início do século XX, ou final do século XIX, não me recordo exatamente quando, e em que, naquele documentário, feito sobre o Contestado, propriamente dito, fazendo ali um estudo sobre os eventos daquela época, consultando historiadores, consultando pessoas que de alguma forma testemunharam o desenrolar daquele evento, sejam parentes, familiares que ouviram histórias, mas também foram feitas evocações de espíritos que participaram daquele trágico evento através de médiuns que eram da Umbanda. Mas independente disso, eram médiuns e esses espíritos então foram evocados. E no documentário, que vocês podem encontrar aí no YouTube, eu acho que vocês encontram para assistir, já passou no Canal Brasil também na televisão, os espíritos então falavam sobre aquilo que aconteceu. Muitos demonstrando na atualidade um transtorno muito grande sobre o que viveram naquela época, ainda carregando todo aquele ódio, todo aquele medo, todo aquele sofrimento. Então são vários depoimentos, acho que são mais de 20 médiuns que trazem essas comunicações. Então, assim, nesse Contestado mostra que um diretor de cinema que produziu aquele filme não era espírita, não tem qualquer conhecimento sobre o espiritismo e teve a ideia de fazer evocação de personalidades daquela época. Imaginemos se nós pudéssemos hoje fazer evocações de personalidades da época da escravidão do Brasil, da época do Brasil Império, da época das guerras mundiais, da época de grandes desdobramentos que aconteceram na história da humanidade. Quanta coisa produtiva nós poderíamos colher dessas entrevistas. Mas, infelizmente, a doutrina acabou mudando um pouco o foco desse trabalho. Isso porque nós já explicamos, já conversamos sobre isso, que na França nós tínhamos ali uma atmosfera intelectual pós-iluminista que fazia com que os homens se tornassem muito mais investigativos. E a partir do momento em que a doutrina chegou aqui no Brasil, ela acabou encontrando um cenário muito mais evangélico, pelo fato de termos ali uma mistura de religiões, um país que naquela época, nós lembramos sempre que o Brasil Império, ele tinha como religião oficial, constitucional, a religião católica, e aí nós tínhamos também uma mistura com as tradições africanas que vieram através dos escravos. Então o espiritismo veio aqui e acabou se desenvolvendo a partir de uma outra perspectiva, encontrando um país extremamente religioso,
um país com muitas diferenças sociais, com muitos sofrimentos, e aqui então o Espiritismo acabou se desenvolvendo nesse aspecto evangélico para atuar realmente como um consolador. Já na França, ele começou a se desenvolver muito mais no seu aspecto filosófico e científico. Então é uma pena que, embora tenhamos mudado um pouco o foco do desenvolvimento da doutrina espírita no Brasil, nós tenhamos deixado escapar essas atitudes, esses exemplos que Kardec demonstrou para nós, para encontrar, né, para fazer ali os seus estudos. Um exemplo parecido, né, que só para a gente poder ilustrar, que acabou também se tornando bastante interessante, foi aqui em São Paulo, como eu comentei com vocês, a Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, tem ali uma grande instituição de assistência social, especialmente voltada, né, para atendimentos a deficientes físicos, a deficientes intelectuais, né, então nos seus hospitais, nos seus núcleos de atendimento. E aí então um grupo dessa instituição achou interessante fazer evocações dos próprios pacientes, mesmo estando encarnados, como a gente já conversou numa outra oportunidade. Então, nesse caso, nós tínhamos, de uma forma muito curiosa, a evocação de indivíduos vivos que viviam quase que num estado vegetativo, devido ao grau avançado da patologia, né, que os acometia, e dessa forma começavam então a entender porque os espíritos passavam por aquilo. Mas isso é algo muito pequeno comparado com a grandiosidade, né, que a doutrina espírita poderia explorar aqui em termos de campos de estudos, né? Não apenas por isso, né, não apenas por uma questão de influência religiosa, mas nós aqui no Brasil tínhamos uma educação diferente dos franceses. Então, quando foi colocada a doutrina espírita em nossas mãos, inicialmente ela começou a seguir esse mesmo caminho, né? Um caminho mais positivista, um caminho mais filosófico, investigativo, mas aí acabou depois se tornando mais popularizada, e a nossa cultura religiosa era muito forte, e inevitavelmente nós acabamos vendo por essa perspectiva. É inevitável. Se nós pegássemos, por exemplo, um tema que nós... uma coisa bem simples para vocês entenderem. Quando nós pegamos o futebol brasileiro, conhecido no mundo todo por ser um futebol artístico, um futebol popular, um futebol moleque, vamos dizer assim, no momento em que os Estados Unidos começaram a estudar, a praticar o futebol, eles já começaram a entrar com o futebol ciência. Então basta a gente perceber que o futebol, que é um tema muito simples, ele acaba mudando de forma de acordo com a cultura que está praticando. O esporte é o mesmo, mas sendo visto de formas diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, são academias, são escolas que estudam futebol. Aqui o futebol é jogado na rua. É jogado numa quadra de escola, no intervalo do recreio. Então isso mostra para nós que, dependendo da forma como cada país analisa um determinado objeto, ele então desenvolve a partir daquela visão. Com a doutrina espírita não foi diferente. A França entendia o espiritismo de uma forma, o Brasil entendeu de outra, pela nossa própria cultura, pela nossa própria formação. Então por isso é importante a gente sempre lembrar, né, que apesar dessa mudança, que foi muito positiva também, a doutrina espírita não perdeu por isso, pelo fato de estar se desenvolvendo cada vez mais e atendendo cada vez mais também a necessidade das pessoas. Mas nós poderíamos aproveitar também para nossa instrução esses recursos. Mas vamos lá. Vimos então aqui na introdução desse artigo, uma pessoa então que desencarnou com uma quantia significativa, 35 mil francos. Era uma fortuna, parada ali numa pessoa que vivia numa condição miserável. Então ali o título, como mostra para nós, era ali a história de um avarento, ou seja, aquele que acumulava dinheiro, mas não gastava nem mesmo para ter ali uma condição melhor da sua própria vida. E aí então veio a evocação. Sociedade de Paris, 20 de novembro de 1868, o médium Sr. Roux. O nome novo, tá vendo? Ó? Sr. Roux. A gente quase não ouve isso, lembrando sempre que geralmente a gente estuda os primeiros artigos da Revista Espírita desde 58. Então a gente pega 58, 59, 60, 61. E quando a gente pega uma revista de 69, exatamente no ano em que Kardec desencarnou,
nós vemos então nomes de médiuns que não eram conhecidos. Ou seja, conforme o tempo foi passando, novos associados, novos trabalhadores foram chegando. Então esses nomes novos vão surgindo exatamente porque a sociedade também foi sofrendo transformações. Mas muito bem, foi feita a evocação, seguindo então aquele método tradicional, né, de fazer ali uma prece, solicitar o amparo dos espíritos que ajudavam no desenvolvimento dos trabalhos da sociedade, fazendo a evocação nominalmente do espírito para que ele pudesse, para que ele comparecesse à reunião, para trazer ali alguns esclarecimentos, alguns ensinamentos e tudo mais, né? Bom dia, pessoal que chegou. E aqui então nós temos, né, foi feita a invocação, e aí então o Espírito começa a se manifestar. Perguntais por que me deixei morrer de fome quando possuía um tesouro. De fato, 35 mil francos são uma fortuna. Ai, senhores, sois muito instruídos sobre o que se passa em torno de vós, para não compreender que eu sofria provações, e meu fim diz bastante que fali. Com efeito, numa existência anterior, eu tinha lutado com energia contra a pobreza, que não havia dominado senão por prodígios de atividade, de energia e de perseverança. 20 vezes estive a ponto de me ver privado do fruto do meu rude labor. Por isso, não fui sensível com os pobres, que enxotava quando se apresentavam em minha casa. Reservava tudo quanto ganhava para minha família, minha mulher e meus filhos. Escolhi para aprovação, nessa nova existência, ser sóbrio, moderado nos gostos e partilhar minha fortuna com os pobres, meus irmãos deserdados. Mantive a palavra? Vedes o contrário, porque fui muito sóbrio, temperante, mais que temperante, mas não fui caridoso. Meu fim desventurado foi apenas o começo de meus sofrimentos, mais duros, mais penosos nesse momento, quando vejo com os olhos do Espírito. Assim não teria tido a coragem de me apresentar a vós, se não me tivessem assegurado que sois bons, compassivos com a desgraça. Venho pedir que oreis por mim, aliviai meus sofrimentos, vós que conheceis os meios de tornar os sofrimentos menos pungentes. Orai por vosso irmão que sofre e que deseja voltar a sofrer muito mais ainda. Piedade, meu Deus, piedade para o ser fraco que faliu. E vós, senhores, compaixão por vosso irmão, que se recomenda às vossas preces. O avarento da Rua Forno. Né? Então aqui um texto pequeno, um artigo pequeno. Bom dia, beijão, babudinho. Então, um artigo pequeno, mas que mostra para nós exatamente isso, uma pequena história de um espírito que numa existência anterior, trabalhando arduamente para ali construir o seu patrimônio, acabou sofrendo ameaças de perder esse patrimônio, e aí então ele acabou querendo segurar cada vez mais e foi indiferente com a dor alheia. Nessa nova existência ele passou por uma experiência também de temperança, de trabalho, de perseverança, mas também com o compromisso de vivenciar a caridade, principalmente na assistência daqueles que eram os mais pobres. E ele acabou então fracassando. No momento em que o dinheiro caiu em suas mãos, ele então não tinha coragem de se desfazer, nem mesmo para o seu próprio sustento. E acabou então ali desencarnando de fome, como ele mesmo declarou aqui agora, já que a causa não foi definida durante as investigações lá, né, do seu óbito. Ele então acabou, inclusive, segurando o dinheiro para não gastar consigo mesmo. Tamanha a obsessão que ele tinha pelo dinheiro. Então esse aqui é um pequeno artigo dos tantos que Kardec publica e que serve para nós, né, como uma grande instrução também. Muito bem, segundo artigo, vamos lá. Nós estamos aqui no nosso tema livre e estudando o nosso tema livre nós vamos lendo aqui alguns artigos da Revista Espírita que são bastante interessantes para a nossa instrução. Outubro de 1858. A gente está parecendo aquelas séries de histórias extraordinárias, né? Acaba uma história, vem um intervalo e começa outro, né? Ainda bem, né, Barbudinho? Isso. Depois a gente conversa, tá, meu amigo? É bom ser seu irmão. Vamos lá. Título do nosso próximo tema. Assassinato de 5 crianças por uma outra de 12 anos. Um problema moral. Lemos na Gazette de Silésia. No dia 20 de outubro de 1857,
escreveram-lhe de Balkham que um crime apavorante acabara de ser cometido por um menino de 12 anos. Domingo passado, 25 do mês, 3 filhos do Sr. Hubner, fabricante de pregos, e 2 do Sr. Fritz, sapateiro, brincavam juntos no jardim deste último. O jovem H, conhecido por seu mau caráter, associou-se aos seus folguedos e os persuadiu a entrarem num baú, guardado numa casinha do jardim, e que servia ao sapateiro para levar suas mercadorias até a feira. As 5 crianças mal cabiam ali dentro, mas se comprimiram e se acomodaram aos risos umas sobre as outras. Tão logo haviam entrado, o monstro fechou o baú, sentou-se em cima e ficou 3/4 de hora a ouvir, primeiro os gritos, depois os seus gemidos. Finalmente, quando cessaram os estertores e ele os supôs mortos, abriu o baú. As crianças ainda respiravam. Tornou a fechá-lo, aferrolhou-o e foi brincar com um papagaio de papel. Foi visto por uma menina quando saía do jardim. Compreende-se a ansiedade dos pais quando se deram conta do desaparecimento dos filhos, e seu desespero ao encontrá-los no baú, após demoradas buscas. Uma das crianças ainda vivia, porém não tardou a expirar. Denunciado pela garota que o vira sair do jardim, o jovem H confessou o crime com o maior sangue frio e sem manifestar qualquer arrependimento. As 5 vítimas, um menino e 4 meninas de 4 a 9 anos de idade, foram hoje sepultadas no mesmo local. Então isso daqui foi a notícia que foi publicada num dos jornais daquela região. Kardec coloca uma observação. O menino interrogado é o da irmã do médium, morta aos 12 anos, mas que como espírito sempre mostrou superioridade. Perguntas agora então da entrevista realizada com esses espíritos. Ouvistes o relato que acabamos de ler, do assassino de 5 anos, de 5 crianças, cometido na Silésia por um menino de 12 anos? Sim, minha pena ainda exige que eu ouça as abominações da terra. Que motivo teria levado uma criança dessa idade? Deixa eu ver aqui, o da irmã, deixa eu ler de novo aqui, Barbudinho. O espírito interrogado é o da irmã do médium, morta aos 12 anos, mas que como espírito sempre mostrou superioridade. Então foi a jovem de 12 anos, já desencarnada, irmã do médium, que veio trazer os esclarecimentos que eles pediram. Que motivo teria levado uma criança dessa idade a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? A maldade não tem idade. É ingênua na criança e raciocinada no homem adulto. Quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. É seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. Qual poderia ter sido a existência anterior de semelhante espírito? Horrível. Em sua existência anterior, ele pertencia à Terra ou a um mundo mais atrasado? Não o vejo bem. Contudo, devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra. Teve a ousadia de vir à Terra, por isso será duplamente punido. Aqui traz para nós um tema bastante interessante, que a gente vai entender depois por esclarecimentos trazidos por Kardec. Mas aqui de imediato, até essa pergunta número 5, nós podemos pegar uma situação dessa natureza e fazer uma comparação daquilo que nós vemos hoje na nossa sociedade. Tanto que nós temos até um problema jurídico aqui no nosso país a respeito dos debates em torno da redução da maioridade penal. Em vez de 18 anos, que é a maioridade para uma prisão, seria reduzida para 16 anos, exatamente porque a impressão que nós temos é que os crimes são cometidos por jovens cada vez mais jovens. Antes eram pequenos infratores, agora se tornaram criminosos, cometendo assassinatos que
nos chocam muitas vezes e acabam sendo apreendidos pelas nossas autoridades. E aí então fica o debate se isso deve ser feito dessa forma, se não deve, se ele deve ser, se há possibilidade de correção, se não há. Nós tivemos na própria história do nosso país, né, a antiga FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, agora a Fundação Casa, mudou de nome com a ideia de que também teria mudado a filosofia. Isso no Brasil, fora do Brasil. Nós vamos para a África encontrando aqueles jovens guerreiros, né, aqueles jovens, aquelas crianças soldado, que acabam fazendo parte daquelas facções que promovem aquele terror nesses países. Então nós temos ali várias situações onde crianças são envolvidas em crimes que chocam a sociedade, ou as diversas sociedades. E aí então, observando a natureza do espírito que pratica esses crimes, através, né, principalmente desse artigo, nós podemos também concluir que essas crianças também passam por esse atraso espiritual, embora também sofram a influência do meio. Mas nós temos ali a crueldade que parece ser demonstrada no coração de muitos desses jovens, adolescentes e crianças, que praticam crime nas grandes cidades, que praticam crimes, né, dentro de seus lares. Então fica aquela dúvida, né? Por quê? De que forma que isso acontece e por que isso é permitido? Então esse texto traz para nós esclarecimentos a esse respeito. E continua aqui a entrevista com a jovem espírito, né, que trazia para nós esses esclarecimentos. Nessa idade, tinha perfeita consciência do crime que cometia. Como espírito, será responsabilizado por ele? Tinha a idade da consciência, e isso basta. Ou seja, a gente lembra que os jovens de hoje demonstram maior maturidade e consciência do certo e errado. 7. Visto que esse espírito teve a ousadia de vir à Terra, que é muito elevada para ele, poderia ter sido constrangido a regressar a um mundo condizente com a sua natureza? Resposta: sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. É a punição de Lúcifer, do qual é do homem espiritual rebaixado até a matéria, isto é, o véu que doravante lhe ocultará os dons de Deus e sua divina proteção. Esforçai-vos, pois, para conquistar esses bens perdidos. Tereis reconquistado o paraíso que o Cristo nos veio abrir. É a presunção, é o orgulho do homem que queria conquistar o que somente Deus poderia ter. Agora vamos aqui para uma observação a respeito dessa questão de um espírito vivendo num mundo inferior, ter tido a ousadia de encarnar aqui no nosso meio. Kardec então traz a seguinte observação. Uma observação é feita a propósito da palavra ousadia de que se serviu o espírito, bem como dos exemplos citados que dizem respeito à situação dos espíritos que se acharam em mundos muito elevados para eles e que foram obrigados a regressar a outro mais compatível com a sua natureza. Aqui vale lembrar que esse não é o primeiro artigo em que nós temos uma situação semelhante. Nós chegamos a estudar, tanto num artigo aqui da Revista Espírita, como também lá no livro O Céu e o Inferno, nos Criminosos Arrependidos, um espírito que durante a sua encarnação praticou um latrocínio, ou seja, aquele roubo seguido de morte, e que depois demonstrou, né, a sua natureza brutal. E aí então, durante os esclarecimentos, os espíritos disseram exatamente a mesma coisa. Ele quis reencarnar no mundo mais elevado, não seria uma ousadia, mas seria uma pretensão. E aí então foi dada essa autorização e aqui ele cometeu esse crime. E exatamente a sua, entre aspas, condenação vai ser exatamente depois de ter tido contato com uma sociedade como a nossa, que embora ainda apresente suas falhas, não se compara com uma sociedade de um mundo mais atrasado, ele então vai ser condenado a retornar, a regressar àquele ambiente original. E para a gente ter uma ideia, como eu já falei para vocês, do que seria, dentro daquela escala que Kardec apresentou para nós, os mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo dos espíritos felizes e os mundos angelicais.
Nos mundos primitivos, para a gente ter uma ideia do que era exatamente a vivência nesse mundo, como a gente traz como exemplo, basta pegar o nosso próprio planeta. Só que voltando, por exemplo, naquelas sociedades da história antiga, onde nós tínhamos ali as guerras entre, por exemplo, entre romanos e os bárbaros, entre egípcios e hebreus, entre sumérios e fenícios e babilônios, todos aqueles grupos do passado que nós estudamos nos livros de história. Hoje nós vemos apenas os fatos que descrevem aquelas sociedades. Como era a sua economia, como era a sua cultura, religião, quais foram as suas conquistas, mas a gente não tem detalhes de como era a vida, como eram as guerras durante aquele período. E dá para a gente ter uma ideia, baseado naquele tempo, na brutalidade com que eles viviam, o valor que tinha a vida. Aliás, basta a gente ver, de uma forma muito simples, ler apenas o Antigo Testamento, onde nós temos ali a saga do povo hebreu, que começou então a enfrentar ali, diversos conflitos, e ali aqueles conflitos dos mais sanguinários, inclusive envolvendo até mesmo a participação de Deus, que favorecia um grupo, que acabava combatendo outros e tudo mais. Então desse mundo antigo é exatamente a característica de um mundo primitivo. E a Terra então evoluiu a partir de um determinado momento, que nós não sabemos, mas certamente a presença de Jesus aqui no mundo trouxe o início dessa transformação. E agora vivemos no mundo de provas e expiações, já também passando por essa fase de transição planetária para alcançar uma condição melhor. Então, esses mundos para o qual esses espíritos serão lançados de volta, ou foram lançados de volta, estão sendo lançados de volta nessa fase de transição desses exílios que esses espíritos sofrem, vão encontrar exatamente saindo de um planeta, para a gente fazer uma comparação pobre, mas é o melhor que a gente pode fazer, saindo de um planeta do século XXI e regressando para um planeta do século V a.C., daquele dos mais brutais, dos mais primitivos, dos mais materialistas e sensuais. E aí então vão sofrer tudo aquilo que sofreram naquela época. Então Kardec continua, vamos lá para a gente complementar. Então mais uma vez aqui, uma observação é feita a propósito da palavra ousadia, de que se serviu o espírito, bem como dos exemplos citados que dizem respeito à situação dos espíritos que se acharam em mundos muito elevados para eles e que foram obrigados a regressar a outro mais compatível com a sua natureza. A tal respeito, uma pessoa observou ter sido dito que os espíritos não podem regredir. Com efeito, os espíritos realmente não podem retrogradar, no sentido de que não é possível perder o que adquiriram em ciência e moralidade, mas podem decair em posição. Um homem que usurpa uma posição superior à que lhe conferem suas capacidades ou sua fortuna, pode ser constrangido a abandoná-la e a voltar à sua posição natural. Ora, não é a isso que se pode chamar decair, pois que ele apenas retorna à sua esfera de onde havia saído por ambição e orgulho. Ocorre a mesma coisa em relação aos espíritos que querem se elevar muito depressa em mundos onde se acham deslocados. Os espíritos superiores também podem encarnar em mundos inferiores, para cumprir uma missão de progresso, e a isso não se pode chamar de regressão, porque é devotamento. E aí continua então a entrevista que Kardec fazia. Em que a Terra é superior ao mundo ao qual pertencia o espírito de quem acabamos de falar? Nele há uma fraca ideia de justiça, é o começo de progresso. Então dá para a gente lembrar, imaginar aqui, que essa fraca ideia de justiça é exatamente isso. É uma justiça que favorece aquele que é o mais forte, é uma justiça que tem ali as suas punições, sempre capitais, com execuções, com torturas, sempre em busca de uma verdade, mas uma verdade obscurecida pelo egoísmo, pelo primitivismo daquelas consciências. Então é uma fraca ideia de justiça. Dá para a gente imaginar então, que eu até cheguei a comentar com vocês num dos nossos estudos sobre
a lei de justiça, feita lá na nossa salinha Espiritismo Net Jovem, quando eu falei sobre a vida das mulheres naquele passado. Dá para a gente imaginar o que era a vida das mulheres sofrendo a violência, sofrendo o estupro, sofrendo todo o constrangimento de uma sociedade violenta e patriarcal. Qual era o valor da vida que se tinha naquela época, onde se matava e se morria por uma questão de um mero orgulho ou de um mero egoísmo, onde simplesmente se descartava alguém que atrapalhava de acordo com a força que se tinha. Então a gente vê assim que esse é o senso de justiça inicial, onde privilegiava alguns e acabava depois simplesmente relegando ao esquecimento os demais. Aí nós tivemos, né, dentro daquela trajetória da evolução da nossa legislação, quando começou, por exemplo, os 10 mandamentos, o Deuteronômio, né, aquele livro do Antigo Testamento, que faz parte do Pentateuco mosaico, quando nós temos ali as primeiras leis que regiam uma vida em sociedade, Moisés falava sobre uma série de situações com escravos, com família, com crimes que eram cometidos. Depois nós tivemos ali também as leis de Talião, quando começaram ali a surgir as primeiras regras, né, que controlavam a vida em sociedade. Depois nós tivemos ali também a legislação romana, que começou a aperfeiçoar a vida em sociedade. Então nós fomos ali passando por vários estágios para aperfeiçoar as nossas leis. Então, mas inicialmente eram germens de leis de justiça que começavam a aflorar naqueles mundos. E continuando. Disso resulta não haver em mundos inferiores, à Terra, nenhuma ideia de justiça? Não. Os homens ali vivem apenas para si e não têm por móvel senão a satisfação das paixões e dos instintos. Qual será a posição desse espírito numa nova existência? Se o arrependimento vier a pagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na terra. Se ao contrário persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se nivela com os animais. Pergunta: dessa forma, pode encontrar na terra os meios de expiar suas faltas, sem ser obrigado a regressar ao mundo inferior? A resposta: o arrependimento é sagrado aos olhos de Deus, porquanto é o homem que a si mesmo se julga, o que é raro no vosso planeta. E aqui acaba então essa entrevista e esse artigo. O que dá para tirar de conclusão daqui para nós é que na fase atual em que o nosso planeta vive, exatamente de transição planetária, os espíritos já estão demonstrando para nós que a justiça divina se encontra muito mais seletiva, exatamente porque sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é um mundo onde o equilíbrio deve preponderar, onde os valores devem ser mais ostensivos e não tão discretos como nós vemos hoje, aqueles espíritos que estão incompatibilizados de viver num ambiente mais desenvolvido, serão então segregados ao exílio, para um exílio, vivendo em mundos inferiores, sejam mundos primitivos ou mundos de provas e expiações no início do seu desenvolvimento, para sofrerem todos os constrangimentos gerados por esse nível de caráter, por esse nível de valores mais inferiorizados. Então os espíritos dizem para nós que muitos daqueles que estão aqui encarnados ou estão encarnando, o fazem numa última oportunidade. É a última tentativa que eles têm de se ajustarem a esse processo de mudança. E aí nós vemos desde aqueles que praticam a violência física, provocando guerras, provocando conflitos nas sociedades, como aqueles que intelectualmente também violam essas leis. E aí nós temos então a corrupção, nós temos o nível de egoísmo, o nível de sensualidade. Então todos aqueles que demonstram uma grande incompatibilidade com essa mudança,
que vem acontecendo no nosso mundo, serão então levados a esses mundos primitivos para aprenderem a se desenvolver. Mais ou menos aquilo que Kardec já comentou, e que os espíritos também trazem para nós, só que agora trazendo nomes que acabam, de certa forma, até sendo um pouco polêmicos, como é o caso, por exemplo, dos exilados de Capela. Kardec lembrou que já houve um exílio de espíritos de um outro mundo aqui para o nosso planeta, que chegando aqui, trazendo um nível intelectual mais desenvolvido, impulsionaram algumas mudanças significativas para o nosso planeta. E depois de certo tempo, muitos desses espíritos, conforme foram se ajustando e se conscientizando, tiveram a oportunidade de regressar para esse mundo de onde vieram. Mas outros continuam aqui. E agora é a vez do nosso planeta passar por esse processo. Aqueles que não estão mais compatíveis de viverem no nosso mundo, serão então levados a mundos inferiores, onde lá ajudarão nessa contribuição. Claro que tudo isso para nós vem apenas a título de informação, porque não é possível provar para nós vida em outro planeta, vida espiritual em outros planetas. Para nós isso é impossível. Então, na verdade, vem como revelação, vem como informação, nós analisamos essas informações, entendemos exatamente a fonte que chegou, entendemos a lógica desse processo, e então aceitamos, ainda que parcialmente, essa realidade. Então, vemos que os espíritos que aqui reencarnam, na atualidade, são aqueles que passam pelas últimas experiências para provar exatamente pelo seu merecimento que merecem continuar aqui no nosso planeta, assim como outros que também reencarnam entre nós, que estão agora numa condição mais missionária, que chegam de mundos mais elevados para nos ajudar agora com os seus valores, com os seus conhecimentos, a passar por esse processo de transformação. Então já são agora missionários. Então o livro que eu já recomendei para vocês é exatamente o livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo Franco, e, se eu não me engano, é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que trouxe para nós as informações. Fala exatamente, né, das grandes calamidades que acontecem hoje no mundo, em especial, nesse livro, analisando aquele tsunami que aconteceu na ilha de Sumatra em 2001 ou 2004, eu sempre confundo. 2004, eu acho. Em que tantas pessoas, acho que foi 2004, Barbudinho, porque eu confundo sempre com as Torres Gêmeas. Um foi 2001, outro foi 2004. Eu acho que foi 2004. Mas que nós tivemos ali então a desencarnação de 2004, né? Obrigado, Cindizinho. Então ali tivemos ali a desencarnação de aproximadamente 300 mil pessoas, fora aquelas que vieram depois, com doenças, com efeitos colaterais e tudo mais, né? Então esse livro foca esse evento, falando dessa desencarnação coletiva em massa, né? Talvez uma das maiores dos últimos tempos, né? Com exceção das guerras, como por exemplo uma Segunda Guerra Mundial, que durante 6 anos, de 39 até 45, nós tivemos ali mais de 20 milhões de pessoas que desencarnaram, entre civis, militares, entre combatentes e vítimas dos combates. 20 milhões de pessoas em 6 anos. Dá para a gente ter uma ideia da quantidade de gente que saiu de um ambiente para outro, passando por essa fase de também transição, de permanecer no nosso mundo ou dar sequência na sua evolução. E o tsunami foi instantâneo praticamente, né? E nesse livro traz um relato muito interessante. Para quem tem curiosidade de ver os bastidores, a perspectiva espiritual desse evento, esse livro é muito interessante. Transição Planetária. Na época que saiu, quando eu comprei, eu me recordo que ele estava até esgotado, era difícil achar nas lojas. Hoje já é mais fácil porque já passou bastante tempo, né? Então, temos ali esse evento. Então, esse foi então a nossa outra história, falando sobre exatamente essa violência que ainda toma, né? O que, menininhozinho? 2015, não de crise. Me explica melhor essa colocação que eu não captei, eu estava aqui meio que filosofando. Tico-Teco lembrou, né? Como Jesus dizia, né? Vejam os que têm olhos de ver, né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo aqui às claras para todos nós. Vamos agora para um outro artigo, mudando um pouquinho aqui a página, virando a página do nosso tema de hoje. Então eu trouxe 3 temas bem diferentes para chamar aqui a nossa atenção dessas histórias espetaculares que Kardec sempre apresentava para nós.
Agora nós temos a morte do Sr. Bizet, cura de Seft, a fome entre os espíritos. Então, o Sr. Bizet, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a biografia dele, e cura de Seft, o cura significa aquele que promovia curas. Então era chamado o cura, do cura Dharma, por exemplo, ou outro cura qualquer, então mostrava ali. Ainda vai mais, ainda vai longe, né, Brás? Ainda tem bastante coisa para acontecer ainda nesse ambiente, lamentavelmente. Então, temos ali a morte do Sr. Bizet, o cura de Seft, a fome entre os espíritos. Vamos lá. Um dos nossos correspondentes da Argélia nos informa nos seguintes termos sobre a morte do Sr. Bizet, o cura de Seft. O Sr. Bizet, cura de Seft, faleceu em 15 de abril. Agora é o artigo, né? Faleceu em 15 de abril. Aliás, a propósito, esse artigo ele é do ano de 1868, do mês de junho. Então o artigo diz assim para nós. O Sr. Bizet faleceu no dia 15 de abril, com a idade de 43 anos, vitimado, sem dúvida, pelas fadigas que suportou durante a fome, quando desenvolveu uma atividade e um devotamento verdadeiramente exemplares. Nascido nas cercanias de Viviers, no departamento de Ardèche, era, há 17 anos, pastor dessa cidade, onde tinha sabido granjear a simpatia de todos os habitantes, sem distinção de culto, por sua prudência, por sua moderação e a sabedoria do seu caráter. Nos primórdios do espiritismo nessa localidade, e principalmente quando o Eixo de Seft afirmou abertamente essa doutrina, por um instante o Sr. Bizet tinha tido a intenção de a combater. Entretanto, absteve-se de entrar numa luta que estavam decididos a sustentar. Depois tinha lido as vossas obras com atenção. Vossas falando para Kardec, né, que era uma carta enviada para ele, que depois ele acabou lendo as obras da codificação. É provavelmente a essa leitura que se deve atribuir a sua reserva, cheia de sabedoria, quando lhe foi ordenado ler durante a homilia a famosa pastoral do Sr. Pavy, bispo de Argel, que qualificava o espiritismo como a nova vergonha da Argélia. Então essas pastorais, essas homilias que eram realizadas, elas tinham como objetivo combater o espiritismo publicamente dentro das igrejas. E isso a gente lembra quando se lê o livro O que é o Espiritismo. Kardec traz ali na primeira parte, antes das entrevistas, assim como também no próprio livro Céu e Inferno, na primeira parte, 2 artigos publicados escritos por religiosos, representantes importantes da Igreja Católica. Um era bispo, outro era arcebispo, que combatia abertamente o espiritismo, dizendo que era coisa demoníaca, dizendo que era a nova vergonha da Argélia, como foi dito aqui agora, por exemplo. O Sr. Bizet não quis ler em pessoa essa pastoral no púlpito. Fazê-la ler por seu vigário, fê-la ler por seu vigário, sem lhe acrescentar nenhum comentário. Além disso, extraímos do jornal de Seft, de 23 de abril, a seguinte passagem do artigo necrológico que publicou sobre o Sr. Bizet. Aqui então o artigo sobre a morte dele. No dia seguinte à sua morte, em 15 de abril, foram celebradas as suas exéquias. Uma missa de Requiem foi cantada às 10 horas da manhã, pelo repouso de sua alma. Um dos senhores grandes vigários, enviado há alguns dias pelo Sr. Bispo, era o oficiante. Não faltou nenhum habitante de Seft. As diferentes religiões estavam reunidas e misturadas para dizer adeus ao Sr. Cura Bizet. Os árabes, representados por alcaides e magistrados muçulmanos, os israelitas pelo rabino e os principais notáveis dentre eles, os protestantes por seu pastor, lá estavam, rivalizando em zelo e dedicação para prestar ao Sr. Abade Bizet um último testemunho de estima, de afeição e de pesar. A reunião de tantas comunhões diversas, no mesmo sentimento de simpatia, é um dos mais belos sucessos conquistados pela caridade cristã, que no curso de seu apostolado em Seft não cessou de animar o Abade Bizet.
vivendo em meio a uma população que está longe de ser homogênea, e entre a qual se encontravam dissidentes de toda parte, ele soube conservar intacto o legado católico que lhe tinha sido confiado, conservando ao mesmo tempo, com os que não partilhavam de suas convicções religiosas, relações benevolentes e afetuosas, que lhe valeram a simpatia de todos. Mas o que transbordava de todos os corações era a lembrança dos sentimentos de caridade cristã que animavam o Sr. Abade Bizet. Sua caridade era doce, paciente, sobretudo durante o inverno que acabamos de atravessar, em meio a uma miséria horrível que tinha posto a seu encargo uma multidão de desgraçados. Sua caridade tudo cria, tudo esperava, tudo suportava e jamais desanimava. Foi no meio desse devotamento para socorrer os infelizes esfomeados, ameaçados todos os dias de morrer de frio e de fome, que contraiu o germe da moléstia que o levou deste mundo, se é que já não estava atingido, devido ao zelo excepcional que desenvolveu durante a cólera do verão passado. Então já vimos aqui que foi a cólera que o matou. A cólera é aquela doença que, provocada pelo vibrião colérico, traz infecções intestinais graves, com vômitos, diarreias. Isso acontece com bastante frequência em lugares onde não tem saneamento básico, onde as pessoas se arriscam para saciar a sede, saciar a fome. Então ele acabou sendo vítima da falta de estrutura desse lugar. Lembrando que a Argélia, nesse caso, ela era uma colônia francesa. Portanto, era muito comum administradores e religiosos enviados da França para desenvolverem trabalhos naquela região. Então, era ali depois de um certo tempo, aconteceu a independência da Argélia, que fica ali logo no norte da África, naquele espaço entre o Mediterrâneo e a Europa, entre a Europa e separado pelo mar Mediterrâneo. Então era bastante comum nós lermos nos artigos de Kardec falando sobre situações que aconteceram na Argélia. Tanto o bispo de Argel, que faz parte dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali o bispo de Argel e outras personalidades. O Sr. Bizet era espírita? Ostensivamente não. Interiormente, ignoramo-lo. Se não o era, pelo menos tinha o bom senso de não lançar anátema a uma crença que conduz a Deus os incrédulos e os indiferentes. Aliás, que nos importa? Era um homem de bem, um verdadeiro cristão, um padre, segundo o Evangelho. E a esse título, se nos tivesse sido hostil, nem por isso os espíritas deixariam de o ter colocado na classe dos homens cuja memória a humanidade deve honrar e tomar como modelo. A Sociedade de Paris quis dar-lhe um testemunho de sua respeitosa simpatia, chamando-o ao seu seio, onde ele deu a seguinte comunicação. Então, feita essa introdução, vamos à entrevista e também às palavras do próprio Sr. Bizet, que era um abade, ou seja, era um sacerdote da Igreja Católica. Sociedade de Paris, 14 de maio de 1868. Estou feliz, Senhor, pelo benevolente apelo que houvestes por bem me dirigir, e ao qual considero uma honra e um prazer responder. Se não vim diretamente ao vosso meio, é que a perturbação da separação e o espetáculo novo com que fui ferido não mo permitiram. E depois, não sabia a quem ouvir. Encontrei muitos amigos cujo simpático acolhimento me ajudou poderosamente a me reconhecer. Mas também tive sob os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei lá em cima muitos desses infelizes, mortos nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer a uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pedaço de comida que se escondia em suas mãos, dilacerando-se mutuamente e, se posso dizer, se entredevorando. Uma cena horrível, pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação humana pode conceber de mais desolador. Muitos desses infelizes me reconheceram, e seu primeiro grito foi: pão! E era em vão que eu tentava lhes fazer compreender a sua situação. Eram surdos às minhas consolações. Que coisa horrível é a fome em semelhantes condições, e como aquele espetáculo é mesmo suscetível de fazer refletir sobre o nada de certo pensamentos humanos. Assim, enquanto na terra
se pensa que aqueles que partiram ao menos estão livres da tortura cruel que sofriam, percebe-se do outro lado que não é nada disso, e que o quadro não é menos sombrio, embora os autores tenham mudado de aparência. Perguntais se eu era espírita. Se por essa palavra entendeis aceitar todas as crenças que a vossa doutrina preconiza, não, eu não chegava até lá. Ou seja, ele fala aqui que os pilares da doutrina espírita, a reencarnação, a mediunidade, a vida no mundo espiritual, dentro daquelas condições, ele podia dizer que não se considerava espírita. Eu até admirava os vossos princípios, julgava-os capazes de trazer a salvação aos que sinceramente os punham em prática, mas tinha minhas reservas sobre um grande número de pontos. Não seguia a vosso respeito o exemplo de meus confrades e de alguns dos meus superiores, que eu interiormente censurava, porque sempre pensei que a intolerância era a mãe da incredulidade, e que era preferível ter uma crença que levasse à caridade e à prática do bem, a não a ter absolutamente. Eu era espírita de fato? Não me cabe pronunciar a respeito. Quanto ao pouco bem que pude fazer, estou realmente confuso com os exageros elogios de que me tornaram objeto. Quem não teria agido como eu? Não são ainda mais merecedores do que eu, se nisto há algum mérito, os que se devotaram em socorrer os infelizes árabes, e que a isso não foram levados senão pelo amor ao bem? Para mim, a caridade era um dever, em consequência do caráter de que eu estava revestido. Faltando a ela, eu teria culpado, teria mentido a Deus e aos homens aos quais eu havia consagrado a minha existência. Aliás, quem poderia ter ficado insensível diante de tantas misérias? Vós o vedes, fizeram como sempre. Aumentaram enormemente os fatos. Cercaram-me de uma espécie de celebridade que me deixa confuso e magoado e pelo qual sofro meu amor próprio. Porque, enfim, bem sei que não mereço tudo isso, e estou bem certo, Senhor, de que me reconhecendo melhor, reduzireis ao seu justo valor o ruído que fazem em volta de mim. Se tem algum mérito que me concedam, concordo, mas que não me levantem um pedestal com uma reputação usurpada. Eu não poderia consentir com isso. Como vedes, Senhor, ainda estou muito recente nesse mundo novo para mim, sobretudo muito ignorante e mais desejoso de me instruir do que capaz de instruir os outros. Hoje os vossos princípios me parecem tanto mais justos, quanto, depois de ter lido a sua teoria, vejo a sua mais larga aplicação prática. Assim, ficaria feliz em os assimilar completamente e vos seria reconhecido se me aceitasseis algumas vezes como um dos vossos ouvintes. Cura Bizet. Naturalmente, Kardec não deixaria de fazer um comentário a respeito desse relato, dessa descrição. E é interessante, quando a gente fala naquele desespero de espíritos querendo saciar sua fome, sua sede, a gente vai ao encontro exatamente daquela ideia de que André Luiz traz para nós. Só que agora relatado por um espírito falando para Kardec. Espíritos brigando por comida, uma comida criada como fruto da imaginação, espíritos esfarrapados, esfomeados, degladiando-se e até devorando-se, como foi colocado aqui para nós. E aí então André Luiz traz um relato parecido naquela experiência umbralina, entre aspas, que ele descreveu, que não é muito diferente disso. Espíritos se arrastando num determinado cenário, espíritos gemendo de dor, de fome, de desespero, e de repente vem um espírito que era católico, se apresenta na sociedade e traz um relato muito semelhante. Isso traz para nós fundamentações importantes para a gente estudar esses textos que chegam para nós com essas descrições do mundo espiritual. Vamos agora aqui para a observação de Kardec. A quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos, que segundo eles são seres abstratos, imateriais, indefinidos, que sem corpo, sejam vítimas de horrores da fome. Mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós, que têm um corpo fluídico, é verdade, mas que não deixa de ser matéria, que deixando seu invólucro carnal, certos espíritos
continuam a vida terrestre com as mesmas vicissitudes durante um tempo mais ou menos longo. Isso parece singular, mas é, e a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Situação por vezes terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir, e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. O suplício mitológico de Tântalo, nos antigos, acusa um conhecimento mais exato do que se supõe, do estado do mundo de além-túmulo, sobretudo mais exato que entre os modernos. Completamente diversa é a posição dos que, desde a vida, se desmaterializaram pela elevação dos seus pensamentos e sua identificação com a vida futura. Todas as dores da vida corporal cessam com o último suspiro e logo o espírito plana radioso no mundo etéreo, feliz como prisioneiro liberto de suas cadeias. Quem nos disse isso? É um sistema, uma teoria? Alguém disse que deveria ser assim e se acredita sob palavra? Não. São os próprios habitantes do mundo invisível que o repetem em todos os pontos do globo, para ensinamento dos encarnados. Sim, legiões de espíritos continuam a vida corporal com suas torturas e angústias. Mas quais? Os que ainda estão muito avassalados à matéria para dela se desprenderem instantaneamente. É uma crueldade do Ser Supremo? Não. É uma lei da natureza, inerente ao estado de inferioridade dos espíritos e necessária ao seu adiantamento. É uma prolongação mista da vida terrena durante alguns dias, alguns meses, alguns anos, conforme o estado moral dos indivíduos. Estariam aptos para taxar de barbárie essa legislação aqueles que preconizam o dogma das penas eternas, irremissíveis, e as chamas do inferno como um efeito da soberana justiça? Poderiam eles fazer um paralelo entre a situação temporária, sempre subordinada à vontade do indivíduo de progredir, e a possibilidade de avançar por novas encarnações? Aliás, não depende de cada um escapar a essa vida intermediária, que francamente nem é vida material, nem a vida espiritual? Os espíritas a ela escapam naturalmente, porque, compreendendo o estado do mundo espiritual antes de nele entrar, imediatamente se dão conta de sua situação. As evocações nos mostram uma multidão de espíritos que ainda se julgam deste mundo, suicidas, supliciados que não suspeitam que estão mortos e sofrem seu gênero de morte, outros que assistem ao próprio enterro como se fossem o de um estranho, avarentos que guardam seus tesouros, soberanos que julgam mandar ainda e que ficam furiosos por não serem obedecidos, depois de grandes desastres marítimos, náufragos que lutam contra o furor das ondas, após uma batalha, soldados que se batem, e ao lado disso, espíritos radiosos, que nada mais têm de terrestre e são para os encarnados o que é a borboleta para a lagarta. Pode perguntar-se para que servem as evocações, quando nos dão a conhecer, até nos mais íntimos detalhes, este mundo que nos espera a todos ao sairmos dele? É a humanidade encarnada que conversa com a humanidade desencarnada. O prisioneiro que fala com o homem livre. Não, por certo elas nada servem ao homem superficial, que nisto só vê um divertimento. Elas não lhe servem mais do que a física e a química recreativas para a sua instrução. Mas para o filósofo, o observador sério, que pensa no amanhã da vida, é uma grande e salutar lição. É todo um mundo novo que se descobre. É a luz lançada sobre o futuro. É a destruição dos preconceitos seculares sobre a alma e a vida futura. É a sanção da solidariedade universal que liga todos os seres. Dirão que se pode ser enganado. Sem dúvida, como se o pode sobre todas as coisas, mesmo as que se vê e se toca. Tudo depende da maneira de observar. O quadro que apresenta o cura Bizet nada tem, pois, de estranho. Vem, ao contrário, confirmar, por mais um grande exemplo, o que já se sabia. E
O que afasta toda a ideia de reflexão, de pensamentos, é o que o fez espontaneamente, sem que ninguém pensasse em chamar sua atenção sobre aquele ponto. Por que então teria vindo dizer, sem que se lhe perguntasse, se aquilo era assim ou não? Sem dúvida, a isso foi levado por nossa instrução, para nossa instrução. Aliás, toda comunicação traz um cunho de gravidade, de sinceridade e de modéstia, que é bem o seu caráter e que não é próprio dos espíritos mistificadores. Então aqui acaba esse artigo, colocando para nós exatamente a experiência vivida por esse espírito e depois trazido para nós o nosso relato. O que vocês colocaram aqui, deixa eu ver. O Cubras colocou, bom dia, né? Parece que essa informação não coincide com a doutrina. O Cura disse que é uma necessidade impossível de satisfazer, contrariamente às informações de André Luiz, que diz que os espíritos comem, bebem, cansam, trabalham no mundo dos espíritos e não confere com a doutrina, né? Na verdade, Cubras, o que está colocado aqui, é importante a gente fazer essa relação cuidadosa, é que nesse caso os espíritos que passam por essa fase de perturbação, que é o relato que está aqui para nós, essa perturbação vem exatamente de uma necessidade insaciável. É a necessidade da fome, é a necessidade do vício, é a necessidade física que se apresenta para esses espíritos. Então, na verdade, o que nós falamos, no caso que André Luiz traz relatos para nós, são experiências de satisfação muito mais de transformação mental do que necessariamente uma satisfação física. Nesse caso, esses espíritos estão abandonados às próprias ilusões. Aquilo que André Luiz traz para nós, para aqueles espíritos que já alcançaram um nível de equilíbrio, são espíritos que vão se esclarecendo, que são assessorados fluidicamente por outros espíritos também. Então, na verdade, nós temos ali uma diferença de cenário entre eles, mas que nós vemos uma lógica, né? Porque o que André Luiz coloca, falando sobre a sua vivência no mundo espiritual, percebe-se que inicialmente ele sofreu esses mesmos tormentos. Depois de ser assessorado, de ser ali amparado e também passando por esse processo de transformação, a sua própria mentalidade foi se modificando. E o que é importante observar, quando se estuda as obras de André Luiz, nós percebemos que nos primeiros livros, como Nosso Lar, como Os Mensageiros, ele apresenta um comportamento muito próximo àquilo que ele vivia durante a sua vida no mundo material. Já no final das suas obras, os últimos livros, ele já não traz relatos dessa natureza. Ele apresenta para nós situações essencialmente morais e de dinâmica do mundo espiritual. Então nós vemos que os próprios espíritos vão se modificando e se readaptando a essa nova realidade. Por isso então, aquilo que foi trazido para nós e endossado por Kardec, mostra exatamente essa dificuldade que os espíritos têm ao se adaptarem ao mundo espiritual, principalmente quando estão muito apegados a essa realidade do mundo físico. Para aqueles desprendidos, como ele mesmo comentou, já sai do mundo físico, já em plena harmonia com essa nova realidade. Então, infelizmente, a maioria de nós, embora não sejamos essencialmente presos a essa realidade do mundo físico, nós ainda temos algumas dificuldades em termos de apego, né? Mas o que ele ensina não confere com o que fala o céu e o inferno. Pois é, esse é um dos grandes detalhes, Cubras, que sempre comento com vocês aqui no mundo espiritual, aqui no nosso estudo, é que eu não estou defendendo André Luiz, eu defendo as informações que chegam no mundo espiritual, da forma como elas chegam e das informações que precisam ser analisadas. Aqui nós não vemos, por exemplo, que o que Kardec apresenta para nós, o que o André Luiz apresenta para nós em termos de estrutura, em termos de comunidades no mundo espiritual, e André Luiz e Kardec não fala sobre isso, mas nós temos 3 artigos em especial na Revista Espírita, em que os espíritos que conversam com Kardec falam sobre as suas moradias, falam sobre cidades espirituais. É só você procurar, por exemplo, um artigo que fala sobre Voltaire, aquele pensador iluminista, que ele vai dizer que ele foi castigado pela sua incredulidade a sobrevoar cidades no plano espiritual. E Kardec não nega isso. Então, na verdade, o que dá para a gente entender? Que aquilo que Kardec apresentou foi uma base apresentada para nós, para entendermos um mundo espiritual diferenciado, mas sem entrar em tantos detalhes. Então esses artigos foram comentados assim meio que en passant.
Um espírito fala, chegou a hora de eu ir embora, preciso voltar para minha casa. Ele comenta isso num artigo para Kardec. Voltaire fala que sobrevoou cidades. Então, assim, essas informações que não são completas deixam, pelo menos para nós, indícios de que muita coisa ainda deveria ser conhecida. Já que Kardec não fala para onde os espíritos vão, de onde os espíritos vêm. O que ele comenta é como os espíritos estão. Então, inicialmente, nós temos essa base, né? Não, mas o detalhe interessante, Cubras, é que se Kardec publica esse artigo, obviamente ele endossa. Tanto é assim que a gente comenta também que Kardec publicou a vida no mundo de Júpiter. Se ele publicou um artigo do mundo de Júpiter, publicou desenhos de Júpiter, e ele comenta assim, como não? Está na Revista Espírita. Está ali. E ele era o responsável por essa publicação. Então nós estamos citando fatos. Não estou dando a minha opinião sobre aquilo que foi colocado ou não. Os fatos são esses. Se foi publicado, é porque o editor da revista concordou com aquela matéria. Então ele diz assim, estamos publicando a título de inventário. Deixa eu ver aqui. Sim, mas se ele aprova, né, ele não vai colocar um artigo ilusório, mentiroso numa revista que ele assina. Né? Então a gente tem que pensar assim, se ele permitiu a publicação daquele artigo, é porque ele aceita a sua veracidade. Ou pelo menos entende que ela pode ser instruída. A Revista Espírita não era aquela casa da mãe Joana, principalmente porque, elaborando a doutrina espírita, ele tinha extrema responsabilidade com aquilo que estava sendo publicado. Porque, do contrário, qualquer esotérico podia chegar lá e publicar alguma coisa. Então, o que nós vemos aqui agora, esse artigo, ele se deu ao trabalho de comentar. De Júpiter foi a mesma coisa. Ele disse assim, nós não podemos constatar ainda a veracidade dessas informações, então fica a título de inventário. Então isso que era importante para nós. Deixa eu ver aqui, certo? Sim, mas não tem condições de fazer tudo também, né? Então a gente não pode diferenciar a autoria de Kardec desses artigos com a autoria dos seus livros. O autor é o mesmo. Exatamente. Então se ele deixou a título de inventário, significa que nós podemos considerar como indícios algo como estudo. Mas certamente ele não publicava nada que não pudesse ser verdadeiro. Do contrário, ele mancharia todo o trabalho que ele fez. Tá? Então, assim, mantenhamos sempre essa possibilidade, essa mente aberta, para observarmos essas possibilidades a partir dessa visão. Primeiro, ponto fundamental. Kardec não publicava alguma coisa que ia destruir tudo aquilo que ele construiu. Esse é um ponto que todos nós concordamos. Se um artigo sobre determinado tema foi publicado na Revista Espírita, significava que ele tinha concordância com a opinião de Kardec, mesmo que ele não pudesse provar. Isso também é um fato que nós concordamos. A partir dali, é pegarmos essas informações e começarmos a trabalhar com ela. E não simplesmente negarmos pelo fato de não concordarmos. Sem falar, como eu sempre falo com vocês também, imaginemos a quantidade de informações que Kardec teve que manter reservado. Porque ele não publicou tudo que ele recebia. Ele publicava aquilo que ele achava que era pertinente. Então, por isso, nós temos que pensar. Se encontra publicado, com o endosso de Allan Kardec, alguma coisa de importante tem nesse artigo. Se fosse falso, não tenhamos dúvida que ele teria recusado. Não concordava com tudo? Como não? Se ele publicava alguma coisa e não concordava, ele colocava uma observação de discordância. Porque ele não publicava uma mentira e deixava que os leitores analisassem isso. Ele colocava, mas é um laboratório que tinha experiências seguras, né? Não era um laboratório que fazia qualquer tipo de publicação. Então, se ele não concordasse, como já aconteceu, ele publicava e depois colocava uma observação mostrando por que não concordava. Mas não era uma publicação solta, como a gente viu em todas elas. Tá? Mas, de um modo geral, mantenhamos sempre essa visão. Se estava lá é porque tinha alguma importância. Uma importância para afirmar ou uma importância para poder refutar. E nas refutações nós temos ali, então, a observação de Kardec. Se não tem nenhuma observação, se ele não faz nenhuma refutação, ele deixa aberto, então, as reflexões. Isso é um fato. A Revista Espírita não é um lugar onde ele publicava aquilo que para ele não tinha valor nenhum. Tudo tinha valor. Então vamos lá, pessoal. Vamos fechar por aqui o estudo, né? Tá bom, bate-papo pra gente aqui, mas já estourou aqui o nosso horário, infelizmente. Mas vemos aqui, então, desses 3 artigos que eu trouxe para vocês, 3 situações diferentes
que são bastante ilustrativas para nós. Situações que mostram perspectivas diferentes que podem ser encaixadas na nossa realidade atual. O caso da avareza, o caso da ganância, da ambição, o caso da violência na condição infantil, o desespero de espíritos que desencarnam nessa condição desesperadora e depois sofrem no mundo espiritual, dando continuidade aos seus desequilíbrios. Então temos ali diversos temas abertos para os nossos estudos, né? Então no próximo tema livre que a gente vai fazer, né, lembrando sempre que em dezembro agora, o nosso estudo para no dia 18. Depois vem a semana do Natal, a semana do Ano Novo, e depois nós voltamos no dia 4 de janeiro. Então são 2 semanas de recesso que nós vamos ter para dar um descanso e tudo mais. Aí depois a gente volta em 2015. Então na quinta-feira do dia 17 de dezembro, a gente faz mais um tema livre. Eu vou trazer para vocês mais aqui temas interessantes para os nossos debates. Beleza, pessoal? Então, fechando por aqui, eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer a nossa prece de encerramento, e depois a gente volta aqui para dar os recadinhos para vocês. Só um instantinho aqui, o El colocou, né? Se basearmos em nosso mundo, as questões culturais, estruturais, morais e costumes são diversas nas mais diversas regiões. O que é normal para nós pode não ser para os japoneses, por exemplo. Isso, no meu entendimento, se expande ao mundo espiritual. É impossível dizer o que é normal ou não aqui ou lá. Estamos analisando uma gota no oceano. Eu não tenho nenhuma mediunidade, né, e costumo me embasar naqueles que a tinham, especialmente Kardec e tantos outros, né, e que contribuíram e foram exemplos, né. Kardec não era médium, mas ele era um médium tijolo ali que explorava todo mundo também. E lembrando sempre que essas informações que falam sobre o mundo espiritual não era uma exclusividade da doutrina espírita. Já trouxe para vocês aqui artigos que antes de Kardec eram publicados espíritos dando entrevistas falando sobre as suas vidas no mundo espiritual. E falavam de estruturas que nos surpreenderam. Então temos que manter sempre a possibilidade de, e não simplesmente fazer